Boa tarde, amigos do Bate Pronto. É uma tarde onde não vai faltar assunto aqui no Bate Pronto. Por quê? Porque tem aí o Palmeiras vencendo o Vasco, Abel Ferreira desabafando, tá? Abel Ferreira desabafou, hein? Falou que o vento tá soprando forte na direção da caravela do Palmeiras, que não esperava que fosse perder tantos jogadores por transferência nesse momento, nesse começo de janela. Perde para a Copa América, perde também jogadores que estão indo embora do Palmeiras. Teve um desabafo apesar da vitória. Mauro, essa situação do Palmeiras juntando com o Vasco. Porque não dá pra gente falar, o Palmeiras é aquilo que a gente sempre fala, pode não jogar bem, pode estar num momento ruim, ele sempre vai chegar. É impressionante esse Palmeiras do Abel, que já tá nesse momento a 3 pontos do líder. Ou seja, vai brigar ali no topo da tabela em todas as competições, apesar de não estar num momento de grandes atuações. A atuação de ontem, é até triste dizer isso, mas não dá pra ter o Vasco como parâmetro. Porque o Vasco leva 4 do Criciúma, leva 6 do Flamengo, e aí chega contra o Palmeiras no Allianz Parque, todo mundo aqui sabia o que teria maior chance de acontecer. Então, Mauro, eu queria saber o que você acha do atual Palmeiras, com esses desfalques que ele vai sofrer, não só da Copa América, mas Luiz Guilherme foi embora em definitivo e Endrick foi embora em definitivo, mais um Estevão que chama a responsabilidade. E também do Vasco, Mauro. Esse Vasco que, como eu falei aqui, cara, deve ser o momento mais constrangedor da história do Vasco, tirando os rebaixamentos. 58 finalizações sofridas nos últimos 2 jogos, Mauro César Pereira. Bem, sobre o Palmeiras estar a 3 pontos do líder, já estava a 3 pontos na rodada passada, não tem novidade nenhuma. Aliás, essa coisa de 3 pontos, 4 pontos com 8 jogos, não quer dizer nada. Ano passado que teve algo excepcional, o líder tinha 6 pontos para o segundo colocado, agora Botafogo. Tinha 21 pontos e o Palmeiras tinha 16, era o segundo colocado. Aquilo era normal. O normal é isso. Mas o Botafogo chegou a abrir 12, não foi? Nessa 8ª rodada, sim, o Botafogo tinha 6 pontos de frente. Né? E isso que já era anormal. O normal é isso aí, 3 pontos, 4 pontos, 2 pontos. Tá todo mundo muito embolado, poucos jogos, muita gente com jogos atrasados. Enfim, o Palmeiras está perdendo o jogador, mas está chegando. Vem aí o Felipe Anderson, está chegando o lateral lá, do São Lourenço. Então está saindo, está chegando gente. Esses garotos eles vão sempre ser vendidos, não adianta. O Lohan, você perguntou, se tiver uma proposta boa, vamos vender, claro. Você acha que já nessa janela, Mauro? Não acho nada, porque... Não, que tem chance, ele pode, né? Chance sempre tem. Não, eu sei, eu digo pela idade, pode. Sim, porque claro, ele faz 18 dia 3, pode, né? Chance sempre há. Agora, no momento, não tem nada, não tem nenhuma proposta por ele. Não vai ser barato. O Flamengo vendeu por 25 o Matheus França. Eu acho que o Lohan já está num patamar acima do que o Matheus França fez. Se for vender, vão querer muita grana. Não vai ser uma venda fácil, acho eu. Acho difícil alguém levar o Lohan agora, porque o Flamengo não precisa vender, né? Não depende do dinheiro. Então, acho que se chegar alguém querendo levar, o Flamengo vai tentar levar esses números aí para cifras bem elevadas. Agora, o Luiz Guilherme, jogador que entrava, saía do time, jogava aqui, entrava, uma boa venda. O Palmeiras consegue viabilizar contratações, como acontece com o Flamengo, por conta dessas vendas. Se o Palmeiras hoje oferece à sua comissão técnica ótimas condições de trabalho e um ótimo elenco, é porque ele vende jogadores da base também. O futebol brasileiro funciona assim. Os jogadores jovens que se destacam são vendidos. Quando o clube tem saúde financeira, eles são bem vendidos, porque não precisam aceitar qualquer migalha, qualquer proposta, né? O clube que está com a faca no pescoço, sem dinheiro, a primeira proposta que aparece, vende porque tem que pagar os atrasados, salário atrasado, aquela coisa toda. Então, esse é o ciclo natural. Não é só aqui. O Abel Ferreira vem de Portugal. Como que agem os times portugueses? Eles não vendem ninguém. O Benfica é vendedor. João Félix foi uma fortuna. O Porto é vendedor, todos são vendedores. Os grandes clubes de Portugal vendem esses principais jogadores para ligas mais importantes. Então isso não tem nada de anormal, gente. Eu não sei por que todo esse estardalhaço, toda vez que está um jogador. Coisa natural, o ciclo natural da vida. E o Palmeiras ainda tem a vantagem que ele traz jogadores. Ele perde ao vender e vende bem esses meninos, mas traz outros. Né? Traz outros jogadores. O Palmeiras está sempre trazendo jogador. Contratando o Aníbal Moreno, não chegou no ano passado? Foram logo titular? Eu não sei porque toda vez essa história, acho meio cansativo esse negócio. Honestamente, bem cansativo, porque... Das reclamações do Abel? Do que ele está reclamando, gente? Ele está recebendo jogador, é normal. Repito, se ele for trabalhar mais no Benfica, que é o principal time de Portugal, o maior torcida e tal, o Benfica é maior. Em tradição, em torcida, em mídia, né? O Benfica contratou o Enzo Fernandes do River Plate,
O rapaz fez uma temporada boa, já vendeu por cento e tantos milhões. É um clube vendedor. Os clubes de Portugal, eles são ali uma espécie de um caminho, né, para muitos sul-americanos chegarem em ligas maiores. E o futebol brasileiro também é vendedor. Os grandes clubes do Brasil também vendem. Por quê? Porque outros países têm clubes com mais dinheiro, ligas mais importantes. Para o Luiz Guilherme, o cara vai jogar a Premier League. Menino ainda vai jogar a Premier League, é uma oportunidade. Se ele fica aqui mais um tempo, de repente essa chance não aparece mais. Fica 1 ano, 2, não vem a chance, a proposta não é boa, o tempo passa. Tem um lado do jogador também. Agora, o Palmeiras repõe jogadores, contrata jogadores. Então, eu não vejo motivo para tanto. Tem clubes muito mais desfalcados que o Palmeiras, pela Copa América, né? O Flamengo é uma obviedade falar. O Inter jogou ontem sem Ener Valencia, sem Rocher, sem Borré, por exemplo, convocados. Perde o goleiro, 2 atacantes, é difícil. O Atlético Mineiro também tem desfalques importantes, além do Arana. Enfim, o campeonato agora é assim. Quem tem time ruim, ou tem jogadores médios ali, e ninguém é convocado, acha ótimo. Vou jogar contra adversários desfalcados. No Palmeiras, o Abel Ferreira, já a gente vai mostrar, ele fez esse desabafo que o Mauro César não vê fundamento. Ele diz, será que ele não sabe que esses jovens talentos eles vão sair? E realmente, o Abel Ferreira deve saber. Ele já repôs uma das posições, que é com o Felipe Anderson, que ainda não estreou, mas estava no auge lá na Europa. A Lazio queria renovar, tinha clube inglês interessado. Tem motivo para reclamar o Abel? E outra, mesmo com essas saídas do Endrick agora em definitiva e do Luiz Guilherme, o Palmeiras, é difícil a gente acreditar que esse Palmeiras vai enfraquecer, né? Porque o Abel, ele sempre acha um jeitinho de manter esse time muito competitivo. Abração para você, Asmar. Eu sei que você está num dia especial, daqui a pouco teremos um grande momento de amor aqui no Grupo Jovem Pan. Um abração para o nosso Mauro César Pereira, para o Bruno Prado, para todo mundo. Eu queria primeiro dizer que eu acho que o professor Abel Ferreira não tem motivos para fazer nenhum tipo de reclamação. Ele tem um bom elenco e é inevitável a saída de alguns jogadores jovens. Aliás, é preparada a estrutura toda para, em determinado momento, ter essas joias para serem comercializadas. E ele tem um pacotão lá de joias, parece que lá tem o estoque, outros vão aparecer. Já foram embora 2, o Estevão muito provavelmente vai sair mesmo, né, nos próximos meses, está praticamente tudo anunciado como uma transferência oficial. E quando você tem um time que atrai resultados, ganhador, chama atenção, você está sujeito a isso, igual aquele que reclama quando tem jogadores convocados. Eu estou perdendo jogador. Você tem bons jogadores, eles serão convocados pela seleção para eventos maiores. Isso faz parte do show, na minha visão. E aí, o ideal seria, né, a gente vai falar sobre isso, mas o ideal seria os jogadores atuarem pelas suas equipes sempre e tal. Mas não é esse o mundo atual. E eu sempre entendo que há uma oportunidade de você testar o seu elenco. Ou você está jogando dinheiro fora com a sua folha de pagamento, você tem 30, 35 jogadores, você tem que, em algum momento, utilizá-los. E eles mostrarão se são úteis ou não são úteis. E aí você começa a pensar, olha, eu preciso reduzir a folha, não preciso ter tantos jogadores, porque se você perde 2, 3, 4 jogadores, nem todos perdem esse número de jogadores, e aí você começa a chorar pelos cantos. Eu não concordo com isso. Eu acho que os clubes têm que se virar e têm que aproveitar e testar os seus elencos. E também os pronunciamentos do professor Abel, é muito interessante. Recentemente ele disse, não me cobrem título se eu continuar jogando na Arena de Barueri. Falou ou não falou? Falou. Quer dizer, a Arena é em São Paulo, e aqui é da Leila Pereira, e poucos clubes no mundo têm um estádio reserva. O Palmeiras tem, além de um bom banco, um bom elenco, tem um estádio reserva para situações de aperto, quando, de acordo com o contrato, precisa ceder datas para a W Torre. É isso, eu acho que essa reclamação do Abel fica no vazio. Vamos escutar aí primeiro o Abel Ferreira sobre esse desabafo. Tá meio brabo de estar perdendo
tantos jogadores, mas pro Mauro César e pro Vanderlei, não tem que estar brabo se ele sabe dos riscos de perder aí jovens promessas. Vamos escutar o Abel Ferreira. Já fizemos muito dinheiro em muitas vendas, acho que chega, né? E não estou a dizer que essa parte não é minha. A minha parte, a minha função é arranjar soluções com A, B ou C, criar estas dinâmicas. E é verdade, pá, perdemos o Gomes, se calhar o Naves dá-nos outras coisas. Perdemos numas coisas, mas dá-nos boa saída de bola, meter a bola entre linhas, ganhamos de um lado, perdemos do outro. E eu sei que estes marinheiros mais novos estão cheios de vontade de ajudar a remar, todos para o mesmo lado. Tem muitos clubes da Europa, alguns de Portugal inclusive, dirigentes até a ligar para os nossos jogadores, mas não tem hipótese de sair. Nós não podemos ficar sem os nossos jogadores. Fico feliz porque o Piquerez hoje acho que fez-lhe bem esta nega que o selecionador lhe deu, mas está aí um grande lateral esquerdo. Como te disse, muitas ofertas. Veio para o Loá, foi vendido. Veio para o Murilo, não podemos deixar sair. Veio para o Veiga, não posso deixar sair. Veio para o Zé Rafael, não posso deixar sair. Veio para o Piquerez, não posso deixar sair. Eu não posso deixar sair estes jogadores. Veio para o Rony, não posso deixar sair. Veio para o Flaco Lopes, não posso deixar sair. E agora vocês metem-se na cabeça dos jogadores e é normal que o vento comece a soprar, mas o capitão tem que dizer para onde é que temos que ir, ajustar as expectativas dos nossos jogadores. Vendas estão fechadas, quem vai entrar está fechado. Jogadores e presidentes ou empresários ou que liguem para os jogadores de Palmeiras, esqueçam. Portanto, isto, os jogadores já levaram recado a todos os representantes deles. Ninguém sai. A não ser que pagam a cláusula. Se para ter a cláusula, como foi com o Luá, eu não posso fazer nada. Quando chegam aqui pagam a cláusula, ou do treinador, ou dos jogadores. Se pagar, o treinador ou os jogadores podem decidir. Se não, vamos continuar todos aqui. E, portanto, sim, foi um período difícil, como eu disse, portas da Europa estão abertas e temos presidentes e empresários a ligar para aqui para fazer os negócios. Esqueçam. Olha aí, ele tá brabo, mas isso é o futebol, né? Não, mas ele mesmo disse, se vai chegar, pagar e vai se tirar. chegar, paga e vai embora. Mas é exatamente isso. O que as pessoas podem entender é que não tem mais desconto na multa contratual. Porque o pessoal chuta, né? A multa contratual, 100 milhões de euros. Mas sabe que é um valor irreal, aí se chega no valor de mercado, 30, 40 milhões de euros, né? A gente fala assim, com tanta facilidade disso, parece que nós temos isso no banco, né? Então, 30, 40 milhões de euros, e o clube entende que é um negócio bom, importante, o trem não vai passar várias vezes e faz o negócio. Então, o que ele está dizendo aí, pelo que eu entendi, é que ele ouviu da diretoria, porque ele não está falando o que ele quer dizer. Ele deve ter escutado a presidente Leila. Olha, agora só sai quem pagar a íntegra da multa contratual. Esse é o discurso de hoje. Mas a gente não sabe, as coisas mudam, né? O jogador pode ter interesse de viver na Europa, viver num outro centro, tem o staff, tem a família, tem uma série de outras coisas. Nunca vai ser a multa. É isso, mas... Ele pode falar o que ele quiser, se oferecerem 40 milhões de euros, 50 vai sair. É isso que eu estou dizendo. Tem um número lá. A gente já sabe, pagou, chegou o cheque e mesmo assim só vai embora se o jogador concordar. Adianta você chegar lá, eu quero que você jogue no Afeganistão. Não, para o Afeganistão eu não vou. E não tem acordo, é assim que funciona. Então, sempre a última palavra é do jogador / staff. Então, a ideia, eu compreendo isso, a ideia é, olha, não sai mais ninguém, só se pagar a multa fechada. Mas a gente tem que colocar um asterisco nisso. As coisas podem mudar. Agora, uma dessas situações, né, Bruno, que já vai acontecer, já vai estar fechando também, é o Estevão. O Estevão parece que está quase fechado com o Chelsea. Sim. O staff dele quer o Chelsea, porque acha que no Chelsea ele pode ter chance de jogar e ir até para a Copa do Mundo de 2026. E o Estevão jogou muito ontem. O Estevão foi eleito o craque do jogo. Mais uma vez ele chamou a responsabilidade. Eu costumo dizer, né, já falei ontem, me impressiona mais o começo do Estevão no Palmeiras principal do que o começo do Endrick. No time principal, não digo na base onde o Endrick era um fenômeno. Acho que o Endrick pode se destacar mais na Europa pela força física que ele tem. E o Estevão não tem. Mas, cara, o que o Estevão vem fazendo no time principal do Palmeiras é um absurdo, né, Bruno?
É muito bom, o garoto joga muita bola. Infelizmente, como todos esses meninos talentosos, ele não vai ficar muito tempo. Deve sair no meio do ano que vem. Mas ele é muito habilidoso e ele é diferente do Endrick, né? Até nas características e no físico, né? No porte físico. O Estevão é um jogador mais leve, driblador, né? Ontem os 2 gols do Palmeiras, ele que fez a jogada, né? Um jogador que consegue aquele drible curto, passando ali entre os adversários. É um jogador mais magrinho, né? O Endrick é muito forte. O Endrick é um cara de explosão, de força, um goleador, né? Então são características diferentes, mas o Palmeiras ele consegue revelar jogadores, nos últimos anos, jogadores muito bons, que ajudam o time em campo. Muitos desses garotos da base, mesmo alguns que não deram tão certo depois, ajudaram o Palmeiras em conquistas e estão ajudando na parte financeira. O Endrick já negociado, o Luiz Guilherme também, e o Estevão, é uma questão de tempo que ele também seja negociado por um alto valor. O Estevão e o Endrick com valores bem mais altos que o Luiz Guilherme. Mas pelo menos neste ano, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, esse garoto vai ajudar bastante o Palmeiras. O Abel até dá uma sequência a ele mais rápido que o Endrick. O Endrick chegou a ter uma sequência no Paulista do ano passado, saiu, depois voltou. Me parece que o Abel tem uma confiança assim, maior já no Estevão, de que o Abel já falou sobre ele em entrevistas, que ele é um titular do time hoje e é um jogador que pode ser um diferencial do Palmeiras. É uma realidade, né? O que a gente já falou aqui de mercado. Os meninos saem muito cedo, mas ao mesmo tempo, enquanto eles estão aqui, alguns meninos que são acima da média, eles são diferenciais dos times. O Endrick foi um diferencial na conquista do Brasileiro do ano passado. E o Estevão vai mostrando que tem um potencial também para ser um diferencial do Palmeiras para os títulos que vai disputar esse ano. E o Abel tem motivo para reclamar, Bruno? O técnico sempre reclama, né? O técnico sempre quer que os jogadores fiquem, ele não quer que ninguém saia, ele quer que outros cheguem, mas não tem muito jeito, né? Ele está bem servido, acho que se comparar com outros treinadores, ele tem muito mais gente de qualidade à disposição. Então ele sempre vai reclamar quando sai um, sai outro. Além dos meninos, o Luan também saiu, então ele tem poucos zagueiros, o Luan ele confia muito, mas não tem jeito. E o Palmeiras está chegando o Felipe Anderson, outros jogadores também podem chegar, então ele vai continuar com o time forte, mas sempre que sair alguém ele vai reclamar, isso aí já é dele. Antes de falar da situação aí, tá? Com a 777, que aí eu vou querer escutar o Mauro César Pereira, que sempre questionou essa situação de SAF. Será que é positivo para o clube? Será que não é? Sendo que com o Vasco, eu acho que qualquer coisa seria melhor do que estava. Lógico. Né? O Vasco era surreal. Era uma situação que parecia um clube de várzea, sendo um clube gigante como o Vasco da Gama. Agora, o Abel Ferreira, ele ainda repetiu durante a sua entrevista que o Palmeiras não pode... A gente sempre fala que o Abel Ferreira manda no futebol, né? É agora que a gente vai ver se essa é verdade ou não. Porque eu acho que quando mexe com o dinheiro não é bem assim. Ele manda no futebol regras, ele manda no futebol disciplina, cobrança de jogador, escalação. Agora, ele disse, não pode mais vender jogadores. O Abel Ferreira foi bem claro, ele falou, já fizemos muito dinheiro, muita venda, agora chega. Então, o desabafo dele só aumentou e aí a gente tem que escutar, porque ele diz, vendas estão fechadas. Ele fala, os jogadores, presidentes ou empresários que ligarem ao Palmeiras, esqueçam. Os jogadores já levaram o recado aos empresários. Mauro, aí ele fala, né, como se ele fosse... A gente não chegou a colocar essa parte, colocou? Eu acho que colocou. Ele falou. Já, eu acho que colocou. Já entrou. Porque ele é taxativo e ele se posiciona como alguém que manda ali no futebol, Mauro. Mas você acha que se chega agora uma proposta, tá bom, a gente quer dar 20 milhões de euros, vai, no Rony, no Flaco Lopes. Não sei se ele vai ter essa banca toda. Eu acho que a Leila vai falar, a gente vai vender sim. Ou uma proposta boa pelo Estevão. Não? Mas que ele não sairia agora, né? Sim. O Estevão eu acho que não entraria nesse desabafo tem que completar 18 anos, mas se chegar a um acerto como foi com o Endrick, o Palmeiras certamente vai negociar. Enfim, eu acho que isso é do jogo, né? Infelizmente é do jogo. Os clubes vivem assim, eles dependem disso. Como eu falei, não é só aqui no Brasil. Na Europa também você tem clubes que dependem de vender jogador para poder contratar outros, honrar seus compromissos e seguir em frente.